Esse aqui é mais um vídeo da série, molde, modalidade, estilo. Eu faço rabisco, eu vou lendo o que cada coisa significa. Esse aqui vai ser mais resumido, espero que tenha em torno de 10 minutos. Tentar me esforçar pra isso. Se fazer uma colinha rápida, nesse vídeo, como tá ali, ele mostrar como eu vou linkar todos os meus vídeos num só, provando quanto que tudo, não só que eu fiz até aqui, mas tentando mostrar tudo que esse sistema montou, criou, arquitetou, melhor dizendo, foi para nossa própria autodestruição. Bom, de forma rápida para não enrolar muito. Seria interessante que as pessoas tivessem visto outros vídeos, mas não importa, eu vou dar uma resumida nesse aqui, um compiladão. Como eu havia dito, digamos que existe um polvo com vários tentáculos ou vários braços, enfim, como quiser chamar. E eu acredito sim que, enfim, a forma com que se existe algum sistema, se é que eu posso dizer mecanismo, um formato no céu, com certeza é diferente do terreno. O nosso sistema, ele é quebrado. Só para resumir isso, eu já calculei, eu fiz aqui. Como dá para ver nessa tabela, eu coloquei o seguinte: se você for calcular a hora, igual eu falei ali, né, mais ou menos, trabalho de 8 a 12 horas, do treino, o tempo pro cônjuge e o tempo, vamos dizer assim, pro espiritual, acaba sobrando 3 horas ou menos. O que importa saber é o seguinte: eles fizeram, vamos dizer assim, um método no qual você fica cansado, no igual a somatória diz, que as pessoas ficam cansadas, só se preocupam com o dinheiro, e ficam desanimadas quando qualquer coisa tem relação a Deus, o espiritual. As pessoas têm ojeriza, tem asco, tem nojo, tem repulsa, não quero saber. Então basicamente, por isso que eu até coloquei aqui a cobra, foi o que o sistema fez. Ele já programou para que as pessoas lotem a vida delas de tarefas, elas não tenham tempo para o espiritual. Eu até coloquei aqui o sono também, que quem quiser dar pausa e ver os efeitos colaterais do sono, um sono ruim, mas tem toda uma tabela de efeito colateral. E para que você se aplique, se adeque a um estilo de vida, vamos dizer assim, padrãozinho, você muito provavelmente vai ter boas complicações, não só mentais, psicológicas, tomar remédio e outras coisas mais. A realidade é o seguinte: uma outra coisa você vai ter que cortar ou reduzir, porque vai chegar um momento, e eu até penso nisso, a pandemia em partes ajuda de uma forma direta, porque a pessoa, pelo menos, ela de um certo ângulo para com algumas coisas, ela tem que parar, e o correto seria ela se dedicar ao lado mais espiritual. Eu até coloquei aqui, eu acredito sim que o relacionamento está diretamente relacionado ao dinheiro, a condição financeira. Até falei isso aqui nesse vídeo chamado Na Podridão Mata o... E é tão lógico isso pra mim, porque não tem como, simplesmente não tem como. Hoje as pessoas foram treinadas, assim, doutrinadas, não pra você tratar os outros perante o que realmente a pessoa é, mas sim pelo que ela tem. E eu até coloquei ali, inclusive eu já passei por isso, enfim. Às vezes você quer tratar a pessoa como... Você evita tratar a pessoa como corna, mas a pessoa mesmo, ela se coloca nessa posição. Às vezes você trata a pessoa como princesa, mas a própria pessoa se trata como Kang. Então é difícil, né? É difícil. Infelizmente hoje as pessoas, elas já aprenderam a se autodestruir. As pessoas até gostam, sei lá, de ser chamadas, tipo, né, reconhecimento. Não, a pessoa pega todas, né? A pessoa safada, né? Não dá pra entender um troço desse. É justamente por isso que eu falo que eu devo estar no reino errado mesmo. Então hoje houve uma espécie de corrosão. O que antes era vergonhoso, era nojento, era ridículo, hoje é normal. Resumidamente isso. Aqui embaixo eu só coloquei o seguinte, ali eu coloquei como de otimizar o tempo e tudo mais. É a rotina padrão das pessoas. As coisas que eu falei é otimizar, abandonar e cortar. Quando você puder inserir um tempo para as coisas espirituais, cortar o que é ruim é o correto. Porque as pessoas foram ensinadas a ficar num ciclo da morte. É basicamente isso, a vida inteira da pessoa em si. Detalhe, elas não vão conseguir fazer tudo. Aí é que tá, elas não vão conseguir fazer tudo. O sistema criou um mecanismo no qual você vai ficar nisso e uma porcentagem muito mínima vai conseguir aquela vida, aquela coisa que as pessoas falam do sonho, é mínimo. Então, basicamente muitos vão morrer fazendo isso. Então aquela coisa, a pessoa perde nessa vida e ainda perde na outra. Que pelo menos é usar lógica, então, poxa, pelo menos eu perdi, todo mundo perdeu. O fato seja ser carne, você perdeu. Se a pessoa estudar, ela vai saber o que eu quis dizer. Mas agora, não é mais lógico você, poxa, eu perdi nessa vida, pelo menos na outra eu ganho, né? Bom, aqui é só o seguinte, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu peguei alguns atores recentes, tipo o The Rock, o Dave Bautista. Já falei isso nesses 2 vídeos, O Mundo Estereotipado e O Fim de uma Era. Todo mundo vai chegar no fim. Todos vão morrer. Para com essa droga de achar que é eterno. Nossa, eu fico pra morrer quando eu vejo uns troços que tem gente que acha que não vai morrer, sabe? Que vai vir, inclusive aqui embaixo eu vou falar da pandemia. Aí eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Não, a pandemia vai vir, eu vou driblar a doença, eu vou baixar, se a doença vai passar reto, não vai pegar em mim. Não tem lógica. Todo mundo aqui, que eu falei, tem o seu auge, o meio e a queda. E eu tava pesquisando mais, não sei se é isso, mas diz que tem alguma, não sei se é a válvula, não sei, que tem uma coisa que quando a pessoa usa muito, vamos dizer assim, aqueles produtinhos, né, esteroide, anabolizante, essas coisas, afeta alguma veia, alguma coisa assim, não vou saber explicar. Então, tudo tem efeito colateral. Tudo tem efeito colateral. Tudo tem, que nem eu falei, que nem uma flor. Floresce, cresce e morre. Então, vai chegar uma hora, e alguns a gente vê isso hoje, os atores, ou você pega alguns do passado, eles já estão ficando velhos, as pessoas, você vê tudo emagrecendo, outros morrendo, é o que acontece. O ser humano não é eterno.
Para as pessoas que acham que a pessoa vai ficar para sempre daquele jeito, não vai. Todo mundo aqui tem um prazo de validade. Aí até que coloquei que eu não fico inculcado com quem aceitou por ignorância, aquela, como eu falo, né, picadinha da cobra, a 1.0. Eu fico inculcado com quem fica batendo no peito e querendo impor. Exatamente. E nossa, uma questão de lógica, era só você que não falei esperar um pouco e falar, poxa, vamos ver o efeito colateral da coisa. Então o que acontece? Aqui eu só dei uma colinha. Tem um vídeo de uma médica, doutora, eu não vou lembrar, mas é só o que ela fala mesmo, que ela fala o seguinte, vou deixar aqui quem quiser dar pausa ou ler. Lembra o que aquele bigodudo fez na segunda GM? É basicamente o que eles vão fazer. É uma eugenia, que nem tá ali, né? É a tentativa de melhorar geneticamente a população humana, promovendo que certas pessoas ou traços se reproduzam, eliminando ou restringindo outros. É basicamente uma seleção humana controlada, historicamente ligada a esterilizações forçadas e discriminação. Digamos, eu não sei exatamente o que vai ser a segunda PAN, mas vai ter, inclusive tem vários documentos que falam sobre isso. Mas o que eles estão fazendo, não só com a Vax e com a doença, é fazer uma espécie de uma seleção onde só os mais fortes sobrevivem. Resumidamente é isso. Isso é uma eugenia indireta, como o bigodudo da segunda GM fez. Então, né, fica pra pensar. Aí aqui embaixo eu coloquei, né, este mundo é temporário, tudo aqui acaba. Se apegar as coisas aqui, perda inevitável, igual a dor, frustração. Uma nova pandemia, vai ter mortes em massa. Prova que nada aqui é seguro ou eterno, igual eu tava falando aqui em cima, né. Tudo tem seu início, meio e fim, só olhar pros atores. Logo, não faz sentido se importar em excesso. O que permanece, o que é eterno. Há uma propósito e fé. Exatamente, por isso que eu falei. O melhor momento, vamos dizer assim, porque as pessoas falam, não vai ter despertar porcaria nenhuma. Ou você acorda, se é que vai dar tempo, né, uma pandemia, numa crise, quando você não vai ter nada, ou já era. Acabou. GG, game over. Eu até coloquei como, né, os músicos, como os demônios vão se dar legalidade. Só que assim, eu vou falar no final, mas quando tiver a marca, não vai ter mais isso não. Você tá dando legalidade, praticamente não tem mais salvação, do corpo inteiro. E aí você tá livre, nem quero saber o que vai acontecer. Pra mim, quem aceitar a marca vira um zumbi. Na hora. Eu nem conto mais pessoa como ser humano. Então, como há permissões pra vamos dizer assim, uma entidade maligna entrar na pessoa, que eu até considerava 3, que é a pessoa procurar, ela abrir, ela ficar toda hora pesquisando coisa errada, vendo coisa errada. Ou, que nem ali no caso de Jó, que eu lembro que até o Astral falou isso, que é a mão esquerda de Deus, que é como se ele fosse um teste. Então, nem sempre você vai conseguir discernir, vai dar pra saber. E tem ali que ele colocou consagração externa, trauma, herança. Eu tinha só conseguido pensar em 2 ou 3, acho que os 2 primeiros. O resto foi o robozinho, vamos dizer assim, aquele mais 2, com mais detalhes. E ali como acréscimo, eu também coloquei que os famosos, músicos, bandas, eles também fazem pactos. Só que só um exemplo de como essas brechas são exploradas, vamos dizer assim. Eles precisam fazer isso pra chegar até lá, só pra dizer por que não é qualquer um que chega no alto, assim. Tem coisas por trás. Mas, que não falei ali, o que Jesus fez na cruz quebra tudo isso. Aqui embaixo eu coloquei... eu achei interessante essa moça, ela passou por diversas cirurgias, porque ela tirou, acho que o intestino grosso, se eu não me engano. E eu acho interessante que algumas pessoas começam a citar receita, não sei o quê. E eu comecei a perceber o quanto que as pessoas não entendem. As pessoas elas querem forçar algo que não existe. Aí os caras começam dando receita, fazendo uns troços bizarros, tipo assim, eles não entenderam que a moça tirou o intestino, tipo, não tem cura. Mas isso me leva a crer o quanto que as pessoas nesse mundo, elas têm tanto medo de morrer, ou elas querem tanto ficar nesse mundo, que elas também querem que os outros fiquem. Que eu acho bizarro. A gente tem que ter empatia e entender que tem gente, pelo menos pro cristão, né, deveria ser assim. Esse lugar é um manicômio. Pra mim, eu vou ser sincero, eu enxergo esse lugar como um manicômio, é um hospício esse lugar. Se eu falar cada coisa, literalmente, que acontece bem próximo, esse lugar pra mim é um manicômio, isso aqui é um hospício, só tem gente louca aqui. As pessoas aprenderam a normalizar o bizarro. O que há anos, como eu falei lá em cima, que anos atrás era ridículo, era vergonhoso, e as pessoas ficavam chorando e era humilhação, hoje as pessoas batem palma. Então assim, é complicado. As pessoas do mundão, vamos dizer assim, elas querem tanto impor, elas querem tanto que esse mundo seja o mundo delas, que elas fazem e forçam, só que assim, elas não têm o conhecimento espiritual, porque se elas tivessem, elas não perderiam tempo com as coisas aqui, não perderiam tempo. Bom, aqui já deu pra entender o estrago que esse mundo fez, que eu até coloquei que a queda dos materialistas diante da marca, por isso que eu falei que tudo que eles fizeram, até expliquei isso no Rei Ego, no vídeo do Rei Ego, foi justamente pra quebrar as pessoas. Quem é muito materialista já tem uma chance, sei lá, próxima de 90 e poucos % de aceitar a marca. O o psicológico, filosófico, comportamental e bíblico, que cada explicação, né, para quem não acredita em um, acredita em outro. No psicológico, quem vive do ego se torna mais ansioso, instável, frágil sob pressão. O filosófico fala que o apego ao ter e competir gera vazio, colapsam quando perdem o controle. O comportamento padrão materialista busca status, não essência, são manipuláveis. E o bíblico, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, são os primeiros a ceder a marca, pois o seu alicerce é terreno, não eterno. Eles criaram um mecanismo, e vale lembrar que no céu, depois já vou falar do céu, só ele pro lado, o tempo é diferente, né? Indo aqui pra cima, meu sonho premonitório. É interessante, acho importante explicar isso,
para as pessoas que falam assim, mas eu tenho tudo desbloqueado nesse mundo, todas as opções, eu posso fazer tudo que eu quero, porque eu sou livre. Não, você não é livre, você tem um parcial livre-arbítrio. Coloque isso na sua cabeça, você tem um parcial livre-arbítrio. É que é difícil eu tentar explicar o sonho, tanto que eu tenho um erro, uma certa complicação, um problema na hora de explicar o sonho, porque quando eu explico, na minha cabeça eu explico pra alguém que já entende, só que eu tenho que sempre pensar que as pessoas não viram o que eu vi, então é difícil, porque eu tenho, como as pessoas pensam, eu sempre posso ter não, pode ser que nunca aconteça, como eu coloquei ali, como realmente é já predestinado. Espiritualmente falando, ter um filho pode nunca acontecer, casar, viajar o mundo, aí eu até coloquei, ficar doente pode ser predestinado para alguns, ser preso pode ser predestinado, sofrer acidente pode ser predestinado. A pessoa fala, mas como você fala isso, com que autoridade? Falando assim, com que pauta? Olha, observemos Jesus, ele já sabia que ele ia ser crucificado, ele inclusive tem uma hora que ele fala, eu vim para este momento. Ou seja, você ali pode estar esperando 20, 30, 40, 50, sei lá quantos anos da sua vida, para um momento X, depois que você terminar esse momento X, você cai fora daqui. Isso aqui é um teste, mais uma vez, isso aqui é um teste espiritual, isso aqui não é vida. Eu só tô aqui pra... Enfim, já expliquei isso. Jesus, por exemplo, foi traído, preso, então todo aquele acontecimento era necessário, até por causa que eu falei do sonho premonitório. Por isso que eu falei, me leva a crer que tudo que acontece em certos detalhes era necessário que aconteça. Isso que as pessoas não entendem. Algumas coisas ruins, algumas coisas pra teste. É que no caso eu vi, que não falei, no meu caso eu tive algumas coisas abertas, mas outras pessoas não vão ter. Mas pode ser que, sei lá, um problema, algum trauma, uma coisa que aconteceu na vida de alguém que tá do outro lado, talvez seja necessário. Inclusive até coloquei aqui da marca, que eu falei que tá atrelado. No caso, atualmente, que eu creio que não vai demorar muito pra aparecer a marca, algumas pessoas têm que cumprir um chamado como tá ali específico. E que nem tá ali, é predestinado, não tem como fugir. Todo o processo, todos os detalhes disso, igual o Jonas que tentou fugir, foi engolido pelo peixe. Na verdade, disse que ele foi até o inferno, tá? Só pra resumir, porque falam que é o Leviatã, que na verdade ele ficou, acho que se não me engano, 3 dias no inferno, uma coisa assim, voltou. Mas, o que pode saber é que não adianta fugir. E se fugir vai ser pior. Então, é melhor cumprir, igual eu falei ali em cima. Entre perder nessa vida e perder na outra, perca aqui e pelo menos ganhe lá. Que, em resumo, todos pensam, tenho todas as 26 letras disponíveis, mas na prática mesmo, cada pessoa só tem umas 3 ou 4 letras fixadas no espírito, o resto é ilusão de escolha. E é exatamente isso. Então, eu até já tentei memorizar essa imagem na minha cabeça de que tem coisas aqui que já são predestinadas, algumas vão acontecer, outras não. E você não tem que se inculcar com isso, porque isso aqui é um teste. Alguns exemplos, né? Que Jó pensava ter tudo aberto, família, riqueza e tudo mais, mas já havia um destino, perder tudo e depois ser restaurado. Jesus, como eu falei, viveu sabendo que sua cruz era cravada, não tinha como escapar. Tem o rico e Lázaro também. Então, quando ele colocou ali, né? Todos mostram que a vida não é livre total. Certas coisas já vêm predefinidas, exatamente. Aqui eu coloquei uma reflexão importante, que ele está falando o seguinte, não sei se alguém reparou nisso. Quando começarem os sinais, levante a cabeça, pois a sua redenção está próxima. A implicação é quem viu o início dos sinais também viu o fim. Então, ou seja, se ele está falando, vamos dizer assim, não está falando para um grupo específico, tipo assim, só os velhos, só os jovens, só os... Por lógica, podemos colocar então que, sei lá, pelo menos eu entendi assim, uma pessoa que tem seus 60, 50 anos, dificilmente a pessoa chega hoje mais ou menos entre os 70 e uns quebrados. Então, seria mais ou menos 10 anos, 20 anos, talvez menos. Então, até coloquei ali, se alguém nota os sinais aos 50, 60, restam uns 10 ou 30 anos de janela, ou até menos. Eu até coloquei ali, ele só deu uma melhorada. Jesus cravou que o relógio cabe dentro de uma vida humana, da geração que testemunhar o começo. Então isso aqui foi mais uma inferência minha, uma coisa que eu estava meditando. Que muito provavelmente aqueles que olharem e observarem essas coisas acontecer, eles vão ver e vão chegar ao fim. Pelo menos, que eu falei, até por uma questão de idade. Então não vai demorar muito para essas coisas começarem a acontecer, marca e tudo mais. Igual eu comentei anteriormente, do tempo. Aí quem quiser saber mais sobre o tempo, tem esse vídeo que eu falo do Noé do sangue puro. E tem um tempo eterno, presente contínuo, tempo separado da terra, tempo flexível, camadas de tempo, tempo simbólico inexistente, tempo perceptivo. No céu o tempo é diferente daqui. Então... a maneira até com que a gente pode realizar funções e outras coisas, e por causa da eternidade, não vai N implicações de não adoecer e outras coisas mais, corpo diferente, mentalidade diferente, abre um leque, uma gama de opções, que em diferença com aqui, na verdade não tem nem como comparar, é a realidade. E o quanto de coisas que nós podemos fazer no céu, eu até coloquei aqui nesse vídeo chamado Everlumen, que fala o que nós podemos fazer no céu, tem várias funções. E a diferença, né? Que aqueles que ficarem aqui nessa terra, eu já até falei isso num sonho que eu tive, daqueles escorpiões de Abaddon, água vira no sangue, é um monte de coisa bizarra. Apocalipse relata várias coisas bizarras, então esse reino vai ser destruído. Em contrapartida no céu, tem uma hora que até fala de, se não me engano, são anjos, que ele falam que são generais, uma coisa assim. Então se ele fala que são generais, provavelmente tem hierarquia. Se tem hierarquia, talvez você tenha que fazer algo pra chegar lá. Depois que eu falei, talvez tenha vocações, tenha funções, como fosse aqui trabalho, só que talvez não tenha, eu chuto isso, não sei se vai ter o mesmo método ou avaliação igual aqui que por dinheiro e tudo mais, porque na verdade o nosso sistema, como eu falei, foi feito, tem todo um raciocínio por trás, uma lógica, nosso sistema foi feito de uma maneira quebrada, uma maneira que eu falei para escravizar as pessoas, coisa que no céu é diferente. No céu provavelmente vai ter animais, outras espécies, óbvio. Então, como eu falei, abre-se um leque, uma gama de opções para o que vai ter.
né? Igual eu coloquei aqui, cada classe de anjo pode fazer alguma coisa, subir de hierarquia, de patente, igual eu coloquei ali, ferreiro, provavelmente se tem armadura, armas, alguém pode ser o ferreiro. Então assim, você vai pensando, vai meditando, poxa, é verdade, se tem A, B, então talvez precise ter C e D, entendeu? Então, tem muita coisa que pode existir lá. As pessoas falam, ah, não, no céu só tem fumacinha. Não, claro que não. Aqui embaixo eu coloquei a diferença da Terra, porque as pessoas, é a realidade, elas aprenderam, igual eu falei lá em cima, né, a idiotização, na verdade não é só a idiotização do Brasil, o mundo inteiro está sendo preparado, como eu falei, para a marca. As pessoas são extremamente materialistas, só pensam nesse mundo, é só esse mundo, e no final, a maioria vai aceitar, os que sobreviveram também à pandemia e tudo mais. E igual eu coloquei ali, né, impedir, eu falei até isso lá em cima, as pessoas, elas aprenderam a se tratar como objeto. E eu mesmo já, eu falei, às vezes, da sua parte, eu falei, você não fazia errado, às vezes todo mundo tá fazendo errado, só você vai ser o único que não vai fazer errado, todo mundo tendo camarada, só você vai ser o único que não vai camarada. E é uma questão de lógica isso aqui, igual eu falei, né, objetificação de tudo é troféu. Eu já falei isso também em outros vídeos. E qual é o fim? Igual eu coloquei aqui, né, acho que é traqueostomia, se não me engano. A mulher, ela tá com a cirurgia que a pessoa fica com um buraco no pescoço, quando a pessoa acha que fuma muito, um negócio assim, e a mulher começa a enfiar o cigarro no pescoço e continua fumando. Tem gente nesse mundo que é assim. Você avisa, você fala, só falta você entregar uma carta, assim, você entregar um papel escrito a data e a hora que ela vai morrer, e se duvidar ela ainda continua. E as pessoas aqui são assim. As pessoas aqui são assim. É igual dilúvio, você avisa quando a água começa a subir, só que a diferença é que na pandemia vai ser pior. A pessoa não enxerga a doença passando. A idiotização do Brasil leva a burrice, que leva a maioria a se contentar. Enquanto tem arroz, feijão, internet, tá tudo ok. O povo não sabe o que está prestes a acontecer, exatamente o que eu falei, pandemia. Empregos não vão existir mais, normalização do conteúdo vulgar, exatamente o que eu tava falando. Objetificação de tudo e mortes pela doença. Então é um ciclo que vai acontecer. Por isso que eu falei que vai acontecer, vai ser um dilúvio 2.0. Inclusive já dá até pra ir aqui embaixo, no dilúvio 2.0 as pessoas vão acordar, os que sobreviverem, né, talvez da pior forma possível. Pra terminar, voltando às minhas origens, né, o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal era justamente sobre isso. O problema com o tempo é de um joguinho que ele, meio que o personagem que ele consegue voltar no tempo e tudo mais. Eu não esqueci de falar disso, mas tem um personagem nesse jogo que ele é tipo um construtor. Eu acho interessante que quem fez, no caso, né, basicamente uma lua que vai destruir a Terra, vamos dizer assim, desse jogo em 3 dias. Mas no último dia vai ter um festival. E todo mundo, obviamente, tá preocupado com o festival. Ninguém tá nem aí pra lua gigantesca que tá descendo na Terra e pode destruir tudo. O bizarro é que você vê que as pessoas... hoje é igualzinho. As pessoas fazem, sério, exatamente igual. Exatamente igual. Só que a diferença é que eu falei, uma pandemia você não enxerga, né? A doença vai passar ali, provavelmente a pessoa pega, vai morrer. Depois da doença pode ser até rápido, a pessoa nem vai saber. Mas, o que importa é dizer o seguinte. Nesse pedaço do jogo, tem uma cena que eles estão construindo e tudo mais. Eu achei interessante esse fator de que eles estão construindo algo que vai ser desconstruído em 3 dias. Entende isso? Esse mundo, as pessoas elas não entendem. Vou dar um exemplo, vai. Eu gosto muito desse exemplo. Eu até pensei em escrever ele, não escrevi, não coloquei em um vídeo ainda, né? Digamos que começou a ser uma doença por aí e você já tá se alastrando 7 dias, espiritualmente falando, tá? 7 dias de vida. Aí pega aquela pessoa que não tá nem com nada, só pensa em comer, beber, festa. É aquela podridão, aquela pessoa que adora uma boa podridão. Aí beleza, você pega essa pessoa, 7º dia, né? 7º dia ela olha ali a notícia, tá passando, dá aquela zombada, né? Sai pra festa, bebe. Aí já no 6º dia, ela começa a ouvir que tem umas pessoas, parentes de distância já tá sendo infectado, ela continua zombando. No quinto dia a coisa tá rápida, já começa a chegar no país dela, e a pessoa continua saindo, continua fazendo besteira. No 4º dia, ela descobre que já tá no estado dela, e algumas pessoas próximas dela, ela ouve, né, uma coisa aqui, uma coisa ali, sai mais reportagem. E normalmente o que todo zombador clássico, padrãozinho médio faz? Mais besteira. A pessoa bebe, fuma, vai pra festa. Quanto que eu falei? 5º ou 4º dia? Já não lembro mais. Vamos dizer que for no 5º, então vamos pro 4º. Pode ser que esteja errado, mas enfim. Aí seguindo a lógica, no 4º dia, a pessoa já basicamente vai pra festa, chama, faz besteira. No 3º dia ela pega a doença, porque alguma dessas pessoas que ela chamou tava doente. E ela, né, tava zombando, não tava nem com nada. Tava no 3º ou 2º dia, já não lembro mais. 3º, 2º dia, a pessoa já tá de cama. No último dia, morte. E é mais ou menos isso que vai acontecer. As pessoas não percebem o quão rápido é pra você se infectar, o quão rápido é pra morrer. Por isso que eu falei que um dilúvio 2.0 e lockdown, todo mundo dentro de casa. E quando começar a falar em lockdown, as pessoas vão ficar desesperadas. Falam, ih, vai voltar tudo de novo 2020. Por isso que eu falei, o resumo é, a tua vida não é aqui. Ah, esqueci até de falar isso, a tua vida não é aqui. Eu imagino que quando acordar no céu, tem essa cena do Senhor dos Anéis, inclusive, porque até coloquei aqui embaixo, vou explicar o porquê. E nessa cena, toda vez, logo após o Frodo passar por uma tribulação, literalmente, ou ele ser perseguido, alguma coisa assim, ou quase morrer. Eu acho que uma é quando ele enfrenta uns Nazgûl, que são tipo uma espécie como são uns cavaleiros literalmente da morte. Tem uma segunda, eu não lembro exatamente, que faz muito tempo que eu vi isso, mas ele acorda. Que quando ele acorda no Evalfenda, acho que, eu não sei, eu posso ter, não sei se é esse nome, tá? Posso estar equivocado, mas no Reino dos Elfos, e ele é sempre recebido pelos amigos dele,
vamos dizer assim, pelos verdadeiros, né? Pelo grupo, acho que é a Sociedade do Anel. Enfim, não lembro, faz tempo que eu vi o filme. E eu imagino que no céu, os nossos, vamos dizer assim, verdadeiros amigos, anjos, enfim, tem outras coisas mais, até falei, sabe-se lá, talvez relacionamento, outras coisas, eles vão estar lá para receber a gente. E aí você vai ver que, de fato, e se for o que eu tô pensando, igual um dia eu falei que eu sonhei com o meu quarto, como que o ambiente de lá parece mais real do que aqui. Mais forte, mais nostálgico, mais vívido, é mais vivo do que aqui. O ambiente de lá, se for, que eu falei, pelo menos próximo, parecido com o do sonho, parece que realmente você pertence àquele lugar. Porque, como eu falei, eu já tive a experiência, eu já sonhei assim mesmo. Ah, tudo bem, foi só um sanatório. Beleza, mas querendo ou não, a sensação que eu tinha dentro do sonho, parecia que eu estava mais vivo do que aqui. É estranho isso. Então, quando eu falei, como pode um sonho de, sei lá, quanto dura o sonho? 5 segundos, 3 segundos, um relapso assim de sonho, um estalo, ser mais vivo do que uma vida inteira aqui, nesse reino caído. Conexão lógica. Eu estou basicamente supondo que Jesus já tirou salvos do chão, tem alguns apócrifos que falam sobre isso. Então hoje ao morrer já estamos dormindo no alto, não mais no subterrâneo. Até porque Jesus já sabe, onisciente, onipotente, onipresente. O que resta é passar pelo teste da vida, caminhada aqui, que revela se de fato pertencemos a ele. Aí ele fala ali que isso faz sentido como isso costura, judaísmo antigo almas guardam no Sheol, apócrifo Cristo libera os justos, cristianismo agora quem morre em Cristo já está no alto. Minha leitura é que já estamos lá reservados, só atravessando a prova. Reflexão final na prática, biblicamente falando, a alma do justo não fica mais embaixo. Cristo já venceu a prisão da morte. O que pode soar como dormir é só ângulo terreno. Daqui parece sono, mas lá é presença imediata com ele. O teste é justamente a vida, andar em fé até o fim. É como se já estivéssemos sentados nos lugares celestiais em Cristo, mas ainda precisamos terminar a corrida aqui. Esses sentados nos lugares celestiais em Cristo. Vou mostrar aqui só minha capa. Eu não sei, na hora eu pensei em falar isso. Eu fiz essa capa sem querer, sem saber disso, agora que eu tô lendo. Coloca isso aqui como easter egg, tá? Um bônus no final do vídeo. Na hora que eu fiz essa capa, eu não tinha pensado nisso exatamente, eu nem lembro dessa passagem, mas eu achei interessante porque quando eu fiz essa imagem, eu pensei no seguinte: o lado nosso, vamos dizer assim, que tá meio carcomido, vamos dizer assim, que tá com órgão e tudo mais, seria o nosso lado, vamos dizer assim, humano, seria, vamos dizer assim, representando. E o outro lado seria mais ou menos, não que necessariamente seja isso, nosso lado celestial. E em cima, o tempo, talvez que eu falei que é a morte, vamos dizer assim, a nossa morte aqui, um pedaço da gente, que nem eu falei, você pega a história de Jesus, Rico Lázaro e Jó e tantos outros, que até hoje, quantos Jós, quantos Lázaros não tem por aí, de N maneiras diferentes, você morre, um pedaço de você morre aqui. Então é um teste brutal. Só que ao mesmo tempo, toda vez que eu olho para essa imagem, eu lembro que é uma parte de mim que tá lá. Então eu propositalmente fiz essa imagem para sempre lembrar que o meu verdadeiro eu, vamos dizer assim, não que seja isso, tá? Mas assim, só uma suposição, tá lá em cima. E uma parte de mim tá morta, mas outra parte, a verdadeira, vamos dizer assim, tá viva lá em cima. E o tempo tá acabando. Então toda vez que eu ligo, vamos dizer assim, meu celular, eu sempre vou olhar para essa imagem e vou lembrar disso. Então, agora voltando, isso corrobora com o que eu tava explicando aqui, que esse mundo acabou. Acabou. Já acabou desde o início, mas como eu falei, a verdadeira vida, o teu verdadeiro quarto, a tua verdadeira morada, é lá em cima, não aqui.